Perspectivas para a infraestrutura de transporte do Brasil e o papel do DENIT e análise preliminar do uso de iPave e na gestão de rodovias. Para presidir essa mesa, gostaria de convidar a engenheira Luciana Nogueira Dantas, da BPV DENIT. Vamos recebê-la com uma salva de palmas, senhoras e senhores. Como secretária de mesa, engenheira Georgina Libório Azevedo Braga, BPV DENIT. Também convido os palestrantes Carlos Antônio Rocha Barros, diretor executivo do DENIT. Vamos recebê-los com uma salva de palmas, senhoras e senhores. E completa este painel o palestrante Luiz Guilherme Rodrigues de Melo, também do DENIT. Bom dia, tudo bem? Já na sequência passo à engenheira Luciana a palavra. Bom dia a todos. Vou pedir para todo mundo se acomodar aí nas cadeiras, se acalmarem. Pessoal que não for assistir a palestra, por favor, ir ali para o corredor. Pedir a equipe de apoio para fechar as portas aí, por favor. A equipe de apoio aí do evento, por favor, fechar aí as portas. Bom, vamos começar a falar, que às vezes o pessoal fica mais tranquilo, né? Bom dia a todos. Eu estou muito honrada, acredito que eu e a minha amiga Georgina, por sermos servidoras do órgão, para além de sermos diretoras da Associação Brasileira de Pavimentação, de estarmos aqui hoje moderando a palestra do órgão, onde a gente desenvolve as nossas atividades como engenheiras e arquitetas, respectivamente. Agradeço muito aos diretores do DENIT por terem reservado esse tempo, por estarem aqui com a gente no nosso evento. Bom, o primeiro palestrante será o nosso diretor executivo, Carlos Antônio Rocha de Barros. Carlos Antônio é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas, é pós-graduado em Administração Pública, Planejamento e Orçamento pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, com especialização em Contabilidade e Orçamento Público e em Gestão Pública. Trabalhou como engenheiro civil e consultor na iniciativa privada por mais de 20 anos. Foi nomeado em maio de 2010 como servidor público de carreira do DENIT, no cargo de analista em infraestrutura de transportes. Desde então, ocupou os seguintes postos: no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, secretário de Políticas e Integração, secretário executivo substituto e chefe de gabinete da Secretaria Executiva no Departamento de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Foi chefe de divisão de infraestrutura predial, chefe de setor de infraestrutura predial, diretor de planejamento e pesquisa interino, assistente de diretoria de infraestrutura rodoviária, coordenador geral de modernização e gestão estratégica substituto e é atualmente nosso diretor executivo. Vai dividir com ele aqui esse tempo o nosso diretor de planejamento e pesquisa, o doutor Luiz Guilherme Rodrigues de Melo. Luiz Guilherme é engenheiro civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado em geotecnia pela Universidade de Brasília, doutorado em geotecnia pela Universidade de Brasília, com estágio na Arizona State University, possui pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da UNB. Foi diretor de infraestrutura rodoviária no DENIT, participou como membro representante do DENIT na World Road Association, foi assessor técnico da diretoria de planejamento na empresa de planejamento e logística, EPL. Atualmente é nosso diretor de planejamento e pesquisa do DENIT, também é professor adjunto da Universidade de Brasília, conselheiro do Conselho Rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
e conselheiro da Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Foi agraciado com as medalhas da Ordem do Mérito Militar e do Pacificador pelo Exército Brasileiro. Honra rodoviária do DRDF. Também recebeu o Mérito Comendador Henrique Alfred, da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Mérito Mauá, do Ministério da Infraestrutura. Passo agora a palavra ao Dr. Carlos Barros. Bom dia a todos e a todas. Não sei se o Dr. Fernando Furiati ainda se encontra por aqui. Eu queria fazer uma provocação a ele. A gente tinha até uma apresentação para passar aqui para vocês sobre essas perspectivas do DENIT, dado o momento da nossa infraestrutura. Mas tudo que foi passado aqui pelo Furiati mostra bem o que é o DENIT. Eu falava ontem à noite, na abertura, que o DENIT, uma das coisas que ele está se especializando agora é a exportação de talentos. O Dr. Fernando Furiati, analista em infraestrutura e transporte, está fazendo um belíssimo trabalho aqui à frente do ER Paraná, mostra o que é a competência dos nossos técnicos e da nossa capacitação, que cada vez mais tem avançado. Ele mostrou alguns programas aqui que o DR Paraná está realizando, e você vê que em todos eles tem o DNA do DENIT, até pela questão que foi passada também do programa de segurança viário, que é um espelho daquilo que foi construído no DENIT lá pelos idos de 2013 e 2014, que é o BR Legal e que permanece como um processo de extremo sucesso. Hoje, nós temos neste Enacor, e aí eu quero fazer publicamente um agradecimento ao nosso ministro de Transportes, Renan Filho, ao nosso diretor-geral, Fabrício Galvão, que proporcionaram a condição para que nós tivéssemos o maior número de participantes de todos os eventos. Isso se deu graças à iniciativa desses dois gestores, combinado com as decisões da diretoria colegiada, e aqui quero agradecer ao Dr. Luiz Guilherme, como membro da diretoria colegiada, nesse esforço de aprovação para que todos nós pudéssemos vir aqui discutir. Eu vou começar com a apresentação, um pequeno vídeo, mostrando o DENIT, como é que é em grandes números e a sua missão. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, tem como missão implementar a política de infraestrutura de transportes terrestres e aquaviários, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Vinculado ao Ministério dos Transportes, o DENIT conta hoje com 26 superintendências regionais e suas unidades locais. No modal rodoviário, que é sem dúvida o mais representativo na logística de transporte, o DENIT é responsável pela manutenção, restauração e recuperação de rodovias federais, além das obras de readequação e duplicação, serviços de suma importância para a segurança de todos os viajantes. No modal ferroviário, o DENIT trabalha para melhorar a vida de quem estava acostumado a conviver com os constantes conflitos entre vias urbanas e ferrovias. No modal aquaviário, vias economicamente navegáveis e possuem instalações portuárias de pequeno porte em operação, que trazem vários benefícios para a população ribeirinha, como geração de empregos, mais segurança para passageiros e cargas, redução de perdas de produção e de custos logísticos de transporte fluvial. Como dá para ver, o DENIT está em constante evolução. Os desafios, é claro, são muitos. Mesmo com tantas mudanças econômicas e sociais no país, o DENIT é incansável na busca pela excelência na infraestrutura de transportes e na gestão dos empreendimentos. Afinal, ele trabalha por um único objetivo: levar mais qualidade de vida a todos os brasileiros. Bem, isto é uma pequena dimensão do que é o DENIT. O DENIT é composto por 7 diretorias, as decisões são tomadas em forma colegiada, ela é apresentada por cada diretor nas nossas reuniões colegiadas, onde há aprovação
das pautas inseridas. Nós temos 26 superintendências regionais, com 121 unidades locais, o que dá a ideia da nossa capilaridade, da nossa inserção em todo o território nacional. Nós temos cerca de 2.030 servidores. Ontem eu falava isso também, doutor Furiati, que a gente está nessa exportação de talentos, perdendo realmente uma massa significativa de servidores. Esses servidores nós temos perdido ao longo do tempo, por situações diversas, por passar em outro concurso, por cessão a outros órgãos, e que acabam diminuindo e impactando o nosso desenvolvimento cotidiano. Nós estamos com a previsão aí de novas vagas pelo concurso aberto pelo governo federal, finalmente retomando a contratação de novos servidores. São cerca de 100 servidores autorizados, nós queremos ver se conseguimos atingir também um número mínimo de 200 servidores. Já estamos com essa discussão com o MGI. E são cerca de 1.338 contratos ativos, hoje que são gerenciados pelo DENIT. Essa é a nossa malha que nós temos hoje sob nosso domínio, sob nossa tutela, cerca de 52 mil quilômetros de malha pavimentada e mais 8 mil quilômetros de malha não pavimentada. Ferrovias são cerca de 13 mil planejadas e 30 mil implantadas. Temos também as nossas hidrovias, Brasil afora, que somam cerca de 40 mil quilômetros. Nós vamos começar contextualizando para chegarmos depois à questão da perspectiva do DENIT na infraestrutura, com uma ligação direta do que é investimento versus condição de malha. Vocês vão ver que até 2016 nós tínhamos um nível de investimento minimamente adequado, onde nós conseguimos manter uma curva um pouco crescente do que era considerado como malha boa do DENIT. A partir de 2017, você começa a ter uma baixa no nível de investimento, o que, consequentemente, reverbera na nossa condição de malha, até chegarmos em 2022 com os piores índices em termos de conservação e condição de malha. O que mostra que você aplicar recursos e investir recursos na malha rodoviária, na conservação, na manutenção e nas obras de adequação e duplicação, ela tem que ser proporcional aos nossos desafios. E olhe que os nossos desafios são imensos. Nós começamos em 2023, e aí louve-se o esforço tanto do governo de transição, coordenado pelo presidente Lula, recém-eleito, junto com o Congresso Nacional, para recuperar minimamente o nível de investimento do nosso orçamento. Isso se deu ali com a PEC da transição, ainda em meados de novembro, consolidando em 2018, com o orçamento aprovado, com um novo patamar de investimentos para o DENIT. Esse patamar se traduziu, se nós considerarmos a medida provisória que foi editada em 23 de dezembro do ano passado, cerca de 2,7 bilhões que foi aportado, que foi um esforço da nova gestão. Você somado aos 17 e alguma coisa que foi colocado no PELOA 2022 e aprovado para o exercício 2023, você já tem cerca de 20 bilhões em investimento no DENIT. Vocês vejam que esse 20 bilhões, ele representa cerca de 60% de que foi investido nos últimos 4 anos da gestão passada. Isso é uma constatação, não estou emitindo aqui nenhum juízo de valor. A nossa malha realmente ficou em estado caótico, dado a deficiência orçamentária. Este gráfico ele mostra que você começa a recuperar essa malha agora ao longo de 2023 e nós pretendemos chegar ao final de 2023 com um índice igual ao ano de 2018, e em 2025, dezembro de 2025, nós vamos alcançar o melhor nível já obtido nessa série histórica.
considerando que nós vamos continuar com o mesmo patamar de investimento, o que efetivamente nós acreditamos que irá se consolidar. Nós temos já a previsão para o PELOA 2024, de um orçamento semelhante ao que nós temos hoje, um pouco abaixo, dado que o arcabouço fiscal foi aprovado um pouco depois do envio da matéria orçamentária do PELOA 2024. E a gente acredita, isso é uma crença firme, não só de nós, do DENIT, mas também do nosso ministro, Renan Filho, que nós vamos fazer um incremento ao longo dos anos 2024, 2025 e 2026, com o arcabouço fiscal gerando realmente os novos frutos para poder nós consolidarmos uma recuperação da nossa malha. Esse é o histórico da manutenção da malha federal. Vocês vejam que esse azul mais escuro, a começar ali 2016, são os pagamentos para ações de manutenção, para a manutenção dita estruturada, cremas, restauração, uma manutenção que realmente atinge uma recuperação melhor da nossa malha. E vocês vejam que esse investimento ele vem caindo ao longo de 2017, 18, 19, até chegar em 2020 com menos de 1 bilhão para manutenção estruturada e um nível crescente de aplicação de recursos na nossa manutenção mais rotineira, na nossa conserva, popular pato, né, a chegarmos até o ano 2022 com cerca de 4,6 bilhões aplicados somente em manutenção mais rotineira na conserva. E aí também baixando para menos de 1 bilhão os investimentos que foram aplicados na manutenção estruturada. Isso mostra o nível de investimento que nós conseguimos atingir ao longo desses últimos 4 anos e que ocasionou aquela baixa no índice de condição da malha. Aqui nós mostramos um percentual que é corroborando o que foi aplicado em termos de recursos nas soluções, tanto de manutenção crema, quanto nas questões de manutenção conserva. Vocês veem que a partir de 2014 há uma crescente evolução, que é essa barra no azul mais claro, da intervenção dos pátios, a intervenção através da conserva, e com a baixa significativa, nós em 2014 tínhamos cerca de 65% da nossa malha coberta por contratos crema. Chegamos no ano de 2022, ao final de 2022, com cerca de 7%. No mesmo sentido inverso, nós tivemos o aumento dos nossos contratos de conserva. Em 2014, com cerca de 21%, até atingir em 2022 cerca de 80% dos nossos contratos com intervenções de conserva, com os nossos populares pato. Aqui é um espelho do nosso orçamento de 2023. Nós temos hoje disponíveis para execução cerca de 23 bilhões entre LOA e RAP. Logicamente que nesse RAP de 5,8 bilhões está embutido aquela medida que eu falei que foi editada já no final do ano de 2,7 bilhões, ali em 23 de dezembro, que efetivamente foi um esforço já da nova gestão para que isso pudesse se transformar em RAP e nós pudéssemos iniciar em 2023 já com um orçamento minimamente garantido, que soma-se aos cerca de 17,3 bilhões, que dá um incremento muito forte, e é o que a gente hoje vem fazendo de recuperação da nossa malha. Houve um esforço muito grande da equipe do DENIT, da equipe da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, da Diretoria de Planejamento e Pesquisa, para que ao longo deste ano nós começássemos a mudar um pouco o patamar dessas intervenções. Para isso, a equipe se debruçou muito sobre algumas mudanças pontuais nas nossas instruções normativas que permitiram que nós tivéssemos o nosso pato mais encorpado, com intervenções que trouxessem uma robustez, uma qualidade maior das intervenções e que permitissem uma extensão maior das intervenções para que nós pudéssemos viver esse momento de transição entre conserva e contratos de manutenção estruturada. Isso é um esforço que a DPP também está fazendo.
Nós temos um contrato de manutenção, na verdade 3 contratos, foram 3 lotes de projetos CREMA que já estão sendo elaborados pela DPP em conjunto com as 3 contratadas, de cerca de 24 mil quilômetros, e a gente espera que ao longo de 2023, desse restante de 2023 e 2024, nós estejamos com 10 mil quilômetros de CREMA sendo licitados. E esses outros 14 mil, eles se concretizam as nossas licitações ao longo de 2025. Então, nós temos uma mudança significativa durante esses próximos 2 anos e meio da nossa manutenção, migrando agora de volta ao que nós já tínhamos um pouco lá atrás, dos programas por intervenção PATO para a intervenção CREMA, ou restauração. Não é isso, doutor Luiz? Isso aqui é um histórico dos nossos pagamentos, aqui é por espaço fiscal, exercício de um quadriênio. No primeiro momento lá, o PAC se iniciou em 2007, 2006, nós tivemos o advento do PPI ainda como um projeto piloto. A partir de 2007, nós temos a assunção do PAC como um programa de governo, como um programa de investimento público para alavancar e poder fazer a nossa manutenção da infraestrutura. Em 2007, até 2010, você tem um investimento, isso aí é pagamento, tá, gente? Pagamento de investimento, 27,3 bilhões. Em 2011 a 14, cerca de 39 bilhões de pagamento, isso aqui é pagamento, tá? Tradução de medição. 2015 a 2018, 31,9 bilhões. 2019 nós começamos a decrescer de novo com 27,3 bilhões, atingindo aquele primeiro momento que era do PAC no início, 2007, 2008, que o PAC ainda estava começando a fazer as suas ações. E olhem a mudança de patamar com o lançamento do novo PAC, a gente espera atingir nesse quadriênio, nesse espaço fiscal, até 2026, cerca de 61 bilhões. Tá? Isso é um convite a todos que estão afastados hoje do DENIT, possam retornar ao DENIT com essa perspectiva real, concreta, de novos investimentos e novos desembolsos. E aí eu vou, na verdade, assentar essa minha fala nas questões que vêm a seguir. Eu sempre tive, desde 2006, que eu acompanho essas questões relativas ao PAC, a informação que a gente estava ali entre o primeiro ou o segundo colocado em termos de execução financeira. Tá? E a doutora Ana Maria, que era a nossa expoa na época, ela sempre falava: Carlos, nós estamos na vanguarda em termos de execução da esplanada. E eu falo do DENIT, não falo nem de Ministério dos Transportes. E eu pedi para fazer um levantamento mais recentemente, e aí eu vou excluir aqui nesse momento, senhores e senhoras, a questão dos investimentos das despesas obrigatórias. Nós não vamos tratar aí de saúde, educação e outros ministérios que efetivamente, por dever legal, tem a obrigação de fazer o investimento. Eu vou tirar isso, vou tirar as inversões e vou colocar só investimento em tela. Quando eu tiro isso e coloco só o investimento, a execução, a capacidade de execução, eu estou comparando o DENIT, a nossa autarquia, com os ministérios. Tá? O DENIT começa lá em 2014 até 2019, ele fica em primeiro lugar em termos de execução com esses valores que vocês estão vendo na tela. Em 2020, 21 e 22, dado a restrição orçamentária que houve, nós diminuímos um pouco esse patamar, dado que nós vivenciamos realmente. Em 2023, nós já executamos, e aí esse 8,2, frise-se, volta a falar, é investimento. Nossa execução financeira hoje é um pouco mais, cerca de 9,6, 9,4 hoje. Na data até, vamos pegar a visão da semana passada, nós hoje, com 8,2 bilhões, nós já estamos de novo na dianteira dessa execução. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte: aportem os recursos orçamentários, façam a destinação orçamentária para o DENIT que ele executa. Ontem eu falava da capacitação, da qualificação que nós temos dos nossos técnicos, e aí se traduz exatamente
nessa qualificação, nessa dedicação, e aí some-se essa qualificação, essa situação de melhoria de conhecimento, a dedicação dos servidores do DENIT. Há que se pontuar que muito do que nós passamos nos últimos 4 anos só não foi pior por conta da dedicação desses servidores, principalmente na ponta, nas nossas unidades locais, nas nossas superintendências, logicamente com o apoio dos nossos diretores. Essa capacidade de reação, de dedicação, de empenho dos nossos servidores é que se traduz nessa execução, é que não deixou a malha chegar a níveis catastróficos. Nós chegamos perto do nível do caos nesses últimos 4 anos, dado realmente essa restrição. Mas foi com muito esforço, com muito denodo dos nossos servidores, que nós chegamos minimamente a uma situação de controle. Aqui a gente tem uma visão do que é o novo PAC, são cerca de 280 bilhões em investimento para rodovias e ferrovias. Logicamente que boa parte desses recursos vem das questões privadas, das nossas iniciativas que vão ser feitas de concessão, de passagem, de autorizações, sendo em ferrovias cerca de 6 bilhões do poder público e cerca de 73 bilhões para as questões das nossas rodovias. Veja que eu não citei as nossas questões de hidrovias e nossos portinhos, porque parte disso hoje está migrado para o Ministério de Portos e Aeroportos. Hoje a delegação, a competência, a operacionalização legalmente estabelecida é do DENIT, mas o nosso orçamento hoje está vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos. Eu brinco com o doutor Eric que ele é o diretor mais importante do DENIT, afinal ele tem 2 ministros para poder prestar conta, nós só temos um, que é o ministro Renan Filho. Aqui a visão do novo PAC para visão orçamentária, mas que se traduz efetivamente, na verdade aqui, financeira de pagamento. Nós temos, historicamente, uma execução não na totalidade dos nossos recursos de exercício. O DENIT ele necessita, até pela sua própria capilaridade, né, o Brasil inteiro, dadas as diferenças regionais e climáticas, ele precisa virar com um certo RAP. Por que ele precisa virar com esse RAP, com esses restos a pagar? Porque nem sempre nós temos, a partir de janeiro, a nossa dotação da lei orçamentária anual disponibilizada para o devido empenho, para as execuções. Então, você precisa virar em alguns contratos com restos a pagar para que você possa ali, janeiro, fevereiro e às vezes até março, fazer a execução dos teus contratos, porque a gente não pode parar. Você tem janelas dadas, diferenças regionais, que elas começam ali em dezembro, janeiro, fevereiro, e se estendem às vezes até meados do ano, e que se nós não aproveitarmos janeiro, fevereiro e março, por questões de dotação orçamentária, nós perdemos um grande espaço de janela e que sem aplicação dos recursos necessários, se inviabiliza o andamento daquelas situações. Então, hoje nós temos estabelecidos no novo PAC 189 empreendimentos, né, com 32 bilhões em ação para manutenção. E aqui eu friso uma coisa, esses 32 bilhões para ação de manutenção, na verdade, nós podemos atingir muito mais. Isso é dado uma restrição ainda do que nós estamos vivenciando, da transformação da nossa questão da responsabilidade fiscal, da mudança de teto de gastos para o arcabouço fiscal. Dado essa situação, que ela pode se consolidar como algumas coisas que podem acontecer e que podem elevar essa situação do investimento, da questão da dotação orçamentária, a gente tem uma previsão aí para manutenção de nós atingirmos cerca de 40 a 44 bilhões. Então é um incremento significativo. Temos 2 bilhões aí para ações de restauração, 26,5 bilhões nas nossas obras de ampliação, construção, adequação, o que totaliza, ao final, essa execução aí de cerca de 61,3, 61,4 bilhões. Nós esperamos realmente, e uma confiança que a gente tem, o Ministério tem, que nós possamos ter uma ampliação desses recursos para que nós possamos executar cada vez mais, principalmente na área de manutenção, porque essa fase que nós passamos
ao longo desses últimos 4 anos, elas começam a reverberar agora de uma forma muito mais significativa. A não aplicação dos recursos necessários, elas meio que crescem depois a necessidade de forma exponencial. Nós temos algumas ações, dado o que o Dr. Fernando Furiati falou até na explanação dele, aqui com o Prossegue, nós temos o BR Legal que continua. Nós temos o BR Legal 2, que já está em andamento, com cerca de 32% de execução da nossa malha. Temos aí 24 mil quilômetros, desculpem, que corresponde a cerca de 46% desse investimento, na verdade, de extensão, que estão em andamento, e com mais 11.022% para a contratação posterior. É um programa audacioso, é um programa que veio com ainda, apesar de ser vitorioso e de sucesso na sua primeira versão, no BR Legal 1, ele trouxe algumas inovações para o BR Legal 2, e que aí somados eles vão representar cerca de 4 a 5 bilhões de investimento na área. Nós temos hoje aí um terço contratado, 40% em andamento e ainda 30% a ser desenvolvido. Ou seja, nós temos aí uma oportunidade, uma janela para as empresas do setor de cerca de 70% ainda de extensão contratual e de recursos a serem realizados. Aqui eu vou trazer por regiões, eu procurei trazer uma pincelada do que nós temos de obras de construção e adequação nas diversas regiões, tá? Nós temos aí na região norte, aqui alguma exemplificação, tá certo? Lembra que a gente tem aquela carteira de cerca de 26 bilhões a ser investido. Nós ainda temos, pós 2026, algo em torno de 14 bilhões, porque essas obras elas não se encerram nesse quadriênio, algumas ultrapassam esse quadriênio 2023-2026, mas nós temos aí algumas obras que estão contempladas no PAC, que dão a ideia da perspectiva de investimento e de execução e realização que o DENIT tem pela frente. Na região norte, nós temos a adequação da BR-174, Manaus-Presidente Figueiredo. No Amapá, a construção da BR-156, lá na Jal do Jari, até o trocamento da 210. No Pará, a duplicação da 222 Pará. Em Rondônia, a construção da travessia urbana de Ouro Preto do Oeste. No Tocantins, construção da 235 Tocantins. Isso aqui são alguns exemplos. Eu trouxe alguns pontos das diversas ações que estão previstas na região, para pontuar a vocês que nós estamos presentes em todas as regiões. Todas as regiões do país estão sendo contempladas. É um imperativo que está, inclusive, na questão da infraestrutura, de você trazer as questões de desenvolvimento regional, dessas expansões dos nossos polos de produção, dos nossos polos turísticos, dos nossos acessos ao escoamento de produção. Na região Nordeste, nós temos a volta, ou o término, na verdade, dos remanescentes da questão da duplicação da 101 Alagoas. Nós temos a construção da 242 Bahia, Muquém, São Francisco e Botirama. Nós temos a adequação da 116 Ceará. No Maranhão, a 230 Maranhão. No Rio Grande do Norte, 304 Rio Grande do Norte, em trocamento 226 Mossoró Divisa. Em Sergipe, a duplicação da 235 Sergipe. Na região sul-sudeste, construção do contorno de Cachoeiro de Itapemirina, 482 Espírito Santo. Minas Gerais, adequação da 354. Minas sofreu muito ao longo desses 4 anos, estava com a malha bem deteriorada. Hoje nós estamos tentando reverter, já conseguimos, em alguma medida, uma breve recuperação do nosso índice de condição de malha. Já subiu alguma coisa, o índice bom, já diminuiu alguma coisa também mais significativa do índice de péssimo. A gente está no caminho de fazer a recuperação da malha, mas a malha de Minas Gerais é uma malha que todos nós sabemos, uma malha muito significativa. Paraná, nós temos aqui a adequação da 476, a adequação da 163, a construção lá no Rio Grande do Sul da ponte sobre o Rio Jaguarão, que já deu fracassadas em alguns momentos, está sendo retomada, a licitação já está por sair. Construção da 392 Rio Grande do Sul,
No Rio Grande do Sul, eu cito também a retomada da 290, um importante corredor regional. Na região centro-oeste, nós temos a adequação da 020 Goiás, contorno de Goiânia, 153, construção da 174 Mato Grosso, adequação da 070 Mato Grosso, adequação e construção e do acesso à nova ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, adequação da 267 Mato Grosso do Sul. Aqui a gente apresenta de forma, passando pelo Brasil todo, essas oportunidades que vão ter de obras que estão por licitar, por contratar ou em desenvolvimento de projetos para depois a consecução da licitação. Eu queria voltar a falar sobre a questão da manutenção. Conversava há pouco com o doutor Luiz ali, sobre a questão da contratação que foi feita no ano passado, dos lotes de manutenção, que é uma coisa que é bastante significativa para a gente, essa mudança, a volta desse patamar do nossa manutenção, para que a gente não continue nessa deterioração da nossa infraestrutura. É uma perda de patrimônio quando você deixa durante um longo tempo essa falta de investimento na infraestrutura. Nós sabemos historicamente, e esse é comprovado, doutor Fábio, nosso diretor de infraestrutura rodoviária, tem isso, até pela experiência que já veio da Coordenação Geral de Manutenção, o nível de investimento ele cresce, mas cresce muito ao longo de um tempo que você passa sem investir na manutenção estruturada. E nós estamos com essa previsão, confirmava há pouco com o doutor Luiz, essa previsão dos 10 mil quilômetros até o ano de 2024, de licitação nova na Praça de Crema, uma parte restaura, e ao final de 2025, com a conclusão desses 24 mil quilômetros. O que não impede que, detectado ao longo desse tempo, a necessidade de nova abrangência dessa extensão, a gente não possa fazer o incremento desses contratos ou a licitação de novos contratos para que a gente possa fazer frente a esse desafio. O que eu procurei mostrar a vocês aqui ao longo do que nós apresentamos foi: você faz uma detecção do que é necessário fazer em termos de infraestrutura, se fizer o aporte necessário, o DENIT executa. Não é à toa que ele está lá colocado como o primeiro executor. Isso aqui são dados extraídos do CIAF, tá, gente? Ninguém aqui foi buscar planilha ou foi buscar dentro do DENIT a nossa execução. Isso aí que é dado, exposto lá através do Tesouro no nosso sistema de controle orçamentário e financeiro. Tá? É colocar recursos do DENIT que o DENIT executa. O DENIT hoje, pela excelência que tem dos seus quadros técnicos, pelo empenho que tem do seu corpo, né, ele faz da sua missão transformar a infraestrutura nacional de transportes uma grande missão para todo e para cada um cidadão brasileiro. Ele traz na sua gênese, né, oriunda do nosso DNR, tá, essa missão de você colocar a responsabilidade, nós assumirmos e fazer frente a esse desafio executado. Eu quero aqui, de público, mais uma vez, ressaltar e reforçar a importância de nós continuarmos nesse trabalho de busca do conhecimento, da busca da capacitação. Vocês vão ver na próxima fala que o doutor Luiz Guilherme vai trazer essa busca que o DENIT vem fazendo, da qualificação, do aperfeiçoamento do seu sistema, do aperfeiçoamento dos métodos, do aperfeiçoamento e a busca desse conhecimento para que nós possamos transformar essa realidade. Muito obrigado a todos e a todas e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço ao Dr. Carlos Barros pela brilhante apresentação. É sempre muito bom ver os diretores do DENIT falando, principalmente quando a gente está associando, né, uma palestra que mostra não só o investimento, mas também a preocupação em como investir bem, com programas bem concentrados, programas bem executados. Parabéns pela apresentação. Nós vamos agora dar a palavra ao Dr. Luiz Guilherme Melo, que vai trazer para a gente
a palestra dele, né, que tem o título Análise Preliminar do uso do iPave na gestão de rodovias. Esse equipamento aí que teve transitando aí durante o último ano, né, passando aí, fazendo avaliações aí em alguns trechos de rodovias. Várias pessoas tiveram bastante curiosidade sobre o equipamento, então a gente não poderia deixar de trazer para o nosso evento essa palestra. Com a palavra, Dr. Luiz Guilherme. Bom dia a todos, e muito bom estar aqui e agradecer a recepção pelo Fernando Furiati aqui em Foz do Iguaçu, DR do Paraná, organizando o evento. Agradecer a organização do evento pelo convite. E, Furiati, se me perdoe, eu vou copiar um pouco o que você fez ontem. Eu gostaria que os servidores do DENIT se levantassem também, por favor. E uma salva de palmas para vocês. Furiati também é servidor. Eu acredito que seja a maior delegação, né, do DENIT no evento, então parabéns para todos vocês, vocês merecem. E antes de começar a falar do iPave, se eu não falar, o Luiz Heleno me mata, porque o Luiz Heleno e a equipe conseguiram, né, num trabalho hercúleo aí agora, a divulgação da nossa segunda edição. No ano passado a gente lançou a primeira, essa é a segunda edição da nossa revista Eninfra, né, onde é um espaço que nós pretendemos deixar todos os servidores, colaboradores, publicar, escrever, né, trazer ideias, trazer boas práticas do que nós estamos fazendo em todo o país. Então, parabéns à equipe do Luiz Heleno, parabéns a toda a equipe do DENIT e parabéns a todo mundo que conseguiu escrever e colocar um pouquinho aqui do seu trabalho que nós fazemos na infraestrutura. A revista física, mas, né, essa questão de sustentabilidade, a gente achou por bem não fazer muitas cópias, então quem quiser acessar digitalmente, ela está no site do DENIT. Lá no stand a gente tem algumas cópias desses pequenos folders aqui, onde a gente consegue ter um QR Code, vocês podem acessar. E o Luiz Heleno, acredito que ele passou aí distribuindo bastante folder desse para vocês. Então, só um grande anúncio aí para a gente fazer, e a gente vai continuar fazendo isso, né, ao longo do tempo, para ter esse espaço colaborativo aí de boas práticas. Bom, no evento do ano passado, eu vim aqui falando que nós traríamos, né, o caminhão, né, o Traffic Speed Deflectômetro aqui para o Brasil, e eu gosto de mostrar, né, a gente cumpriu o que prometeu, e a gente vai falar um pouquinho dessa tecnologia que a gente implementou esse ano no país. Então, o título da apresentação, né, é uma análise preliminar, tá? Isso aqui é um relatório que nós escrevemos preliminar sobre os primeiros resultados que nós tivemos com o iPave em alguns trechos rodoviários ao longo do país. Quem quiser também ter acesso a esse relatório, também está no site do DENIT, lá na área de relatórios técnicos, tá? Pois bem, falando um pouquinho de avaliação estrutural de pavimento, né, a gente não poderia deixar de falar do famoso Benkelman, né, que é o cara que inventou lá a nossa viga. E por que eu gosto de falar isso? Porque logo depois da viga Benkelman, depois da década de 50, né, apareceu o FWD, né, que para mim foi uma mudança de paradigma muito grande em relação à avaliação estrutural de pavimentos, né. A gente saiu de uma análise quase estática, né, para uma análise mais dinâmica, apesar do equipamento precisar ficar parado, mas a carga ela é dinâmica por si só. Aqui está uma foto da forma como nós fizemos, né, no levantamento nos últimos anos, tá? E aí a gente percebe um pouquinho a questão operacional de como fazer análise deflectométrica em vias em operação, e aqui talvez seja o grande, ou um dos grandes aspectos do porquê que a gente trouxe o iPave, ou o Traffic Speed Deflectometer, né? A gente também tem outros equipamentos que apareceram no Brasil, como o deflectógrafo Lacroix, né, um equipamento francês. A gente tem até instrução normatizada dentro do IPR já também, né, de 2012, um procedimento. Também temos o curviômetro, inclusive ele está aqui fora do evento, o pessoal da Strata trouxe o equipamento. Também temos um normativo DENIT, em 2016. Mas, já em 2004, apareceu esse caminhãozinho aqui, que é o primeiro, talvez o primeiro TSD lá da Dinamarca, da empresa Greenwood, desenvolvida já testando a forma de fazer avaliação estrutural
de uma forma muito mais rápida, né? E eu acho que foi uma grande revolução, porque aqui a gente já está fazendo a avaliação da deflexão, medindo a velocidade do deslocamento da superfície. É diferente do deflectógrafo Lacroix, é diferente do curviômetro, é diferente do FWD. Então, eu costumo comentar que a gente agora está vivendo de novo uma grande mudança de paradigma em relação à avaliação estrutural. Pois bem, e por que eu considero isso importante? Porque a gente começa a perceber diversas publicações técnicas em eventos internacionais com grande interesse nessa tecnologia. Então a gente tem relatórios muito atuais, como esses dois aqui, lá do TRR, né, dos Estados Unidos, que são publicações de 2019, 2022. Agora eu participei de um workshop em 2023, agora em agosto, sobre a aplicação do TSD em avaliação estrutural. Então a gente começa a perceber que o mundo já tem um grande interesse na aplicação desse tipo de tecnologia na avaliação de pavimentos. E por isso nós decidimos trazer o equipamento para o Brasil, né? Além disso, a gente começa a perceber ainda evoluções muito mais ousadas, porque além de avaliar deflectometria, já estão sendo implementadas no próprio equipamento avaliações não só da deflectometria, mas também da estrutura do pavimento, porque isso aqui é um GPR, né? E esse GPR começa a nos permitir indicar qual é a possível distribuição de espessuras de camadas que nós temos dentro do pavimento. E isso sendo feito na velocidade da via. Ou seja, a gente vai começar a ter um nível de informação que a gente nunca teve. Uma das grandes lacunas hoje do nosso sistema de gerenciamento de pavimentos é a falta da informação da estrutura do pavimento, né? A gente pode fazer a leitura superficial da condição da malha, a gente pode fazer agora a leitura estrutural por deflectometria, mas saber as espessuras das camadas é uma lacuna. E esses equipamentos já estão começando a ser implementados com esse tipo de tecnologia. Então, eu acredito que a gente não tem a volta, né, em função disso. Qual é o modelo que o DENIT atualmente faz, né, ou fez, pelo menos nos últimos anos? É um modelo utilizando equipamentos de leituras de defeitos superficiais, né, como todos conhecem aqui, IRI, afundamento trilho de roda, né, frequências de defeitos superficiais e os FWDs. Então a gente fez uma campanha grande na malha rodoviária do Brasil. A gente fez e faz todo ano levantamento funcional e a gente fez uma grande campanha de deflexão com o FWD, né? E isso demorou um certo tempo, não é barato, né? Mas a gente vem percebendo, obviamente, que os preços vão caindo ao longo do tempo, né? Então a gente tem aqui os levantamentos que nós fizemos de 2005 até 2019, como é que houve uma queda do preço por quilômetro do levantamento funcional. A gente não tem esse histórico com FWD porque a gente nunca tinha feito FWD em toda a malha. A gente fez agora em 2020 e 2021. Mas unificando todos esses levantamentos, a gente começou a perceber que faz vantagem a gente utilizar um equipamento integrado. Além disso, a gente tem esses tipos de riscos, né? Ou seja, acidentes em equipamentos operacionais em rodovias, né? Fazendo operação com equipamento parado, como por exemplo o FWD, que a gente pode ter realmente riscos de acidentes graves e a gente elimina por completo quando a gente utiliza equipamentos que trabalham na via em operação. Agora mesmo um colega estava mostrando um vídeo no Peru, uma foto no Peru também de um equipamento acidentado, um equipamento de sinalização acidentado, estava fazendo a sinalização para o equipamento do FWD e algum caminhão bateu na traseira dele. Então, todos esses riscos trouxeram o interesse do DENIT de trazer o levantamento integrado para dentro da autarquia. Então, a gente já tem um normativo publicado, 440/2023, que trazemos, então, as especificações e as necessidades que nós entendemos ser importantes para esse levantamento integrado. E como a gente prometeu, né, no ano passado, a gente conseguiu contratar uma empresa australiana que trouxe esse equipamento para o país e a gente passeou, né, aí pelo Brasil, e aqui eu vou fazer um registro e agradecer a cada superintendente, a cada equipe da superintendência onde esse caminhão passou, porque nós acompanhamos o caminhão todos os dias, 24 horas por dia, né, onde ele passava, fazendo um acompanhamento literal desse equipamento. Por ser um equipamento que não atende, digamos assim, as especificações de trânsito, né, o caminhão foi importado, então a gente precisou fazer, né, a gente foi como batedor do caminhão em toda a rodovia do país, aí onde a gente trafegou. Fizemos levantamento de mais de 12 mil quilômetros, né?
não só em rodovias nacionais, mas em rodovias federais, mas também rodovias concedidas, em algumas extensões, né? E é isso aí que a gente tem de resultado hoje, né? Então, esse aqui já é o resultado que nós temos do equipamento. Então, essas cores aí, para mim, indica a questão deflectométrica, deflexão máxima, ou seja, mais vermelho, pior, mais verdinho, melhor, né? Então, dá para ter uma ideia. Além da deflectometria, como a gente comentou, a gente tem outros tipos de informação funcionais, né? Então, aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, o escaneamento da superfície do pavimento, que é o que a gente precisa para fazer a detecção da área trincada. Então, a gente consegue hoje ter um nível de informação muito grande em relação à deflectometria, está aqui, né? A bacia deflectométrica, a área trincada, então a gente consegue enxergar com uma precisão muito alta. Aqui a gente está na 242 Bahia, que eu acredito que já não esteja mais assim, tá? Eu acredito que a Superintendência da Bahia já resolveu esse problema rapidamente. E nós temos um projeto de crema lá também para consertar, para ter uma melhor estrutura do pavimento. Então, passamos por diversos tipos de rodovias, né? Rodovias muito interessantes. Aqui a gente está falando da BR-116 Pernambuco. Eu tenho certeza que o doutor Euclides está aqui, conhece muito bem. Tem uma estrutura muito boa, tem uma qualidade, né, de rolagem muito boa. Então, vocês percebem que, de fato, ela está ali verdinha, né, com uma estrutura. E isso, para nós, começa a facilitar a gestão dessa malha, porque a gente começa a enxergar não só a questão funcional, mas deflectométrica ao mesmo tempo, né? E isso traz para nós uma capacidade de gestão muito melhor. E também passamos por rodovias não muito boas, né? E isso foi um bom teste, digamos assim, para o equipamento, porque, de fato, o Brasil é muito grande, a gente tem uma diversidade de situações em relação à malha rodoviária. Então, a gente gostaria até de entender um pouquinho como é que é a situação. Por óbvio, aqui a gente tem uma rodovia, de fato, com uma estrutura não muito boa, mas tenho certeza que daqui a pouquinho ela já vai estar boa, porque a gente está fazendo muito projeto no DENIT. Pois bem, e aí a gente começou a trazer os resultados que esse equipamento, né, trouxe e comparar com o que nós já tínhamos feito, né? Então, a gente tinha levantamentos muito próximos em termos de temporalidade um dos outros, e a gente começou a fazer uma análise, digamos assim, qualitativa, né, comparando resultados tradicionais, utilizando os perfilômetros usuais que as empresas no Brasil têm, com o equipamento que nós trouxemos da Austrália. Na verdade, esse equipamento ele é de uma empresa australiana, mas ele estava na Suécia, né? O equipamento veio de navio da Suécia. Então, aqui é uma série de comparativos, por exemplo, na BR-232 Pernambuco, onde a gente tem o comparativo do resultado por frequência, né, do IRI aqui. E aí eu comecei a me deparar com a dificuldade de fazer comparativos com uma massa de informações muito grande, porque, de fato, ele produz informações de 10 em 10 metros. Se você quiser de 5 em 5 metros, você também consegue. Mas a massa de informação vai ser tão grande que começa a ficar difícil de você tratar dados, né? Então, você tem que começar a parar de usar Excel e tem que começar a usar as linguagens mais, né, digamos assim, viáveis para isso, né? Então, começa a ser mais trabalhoso. E eu comecei a tentar trabalhar com média móvel, que fica mais fácil de enxergar esse comparativo. Então, aqui, por exemplo, na 232 Pernambuco, a gente tem um IRI realmente não tão alto assim, baixo, né? E a gente consegue enxergar um pouco a aderência entre um levantamento e outro, porque a gente começa a perceber que, de fato, as regiões com características similares, né, a gente tem uma boa aderência em relação aos resultados, aqui nesse caso, né, de IRI especificamente. Se der um zoom aqui, nessa região, nesses 40 quilômetros aqui da BR-232, a gente consegue enxergar que é realmente uma certa proximidade, uma certa aderência entre os dados, a gente consegue enxergar problemas, né, e outras regiões onde a gente não tem tantos problemas assim. É claro que a gente tem que aplicar um método estatístico para, né, ter uma validade desse comparativo, né? Por isso que eu estou falando que isso aqui é uma análise preliminar, não tive tempo para fazer isso como eu gostaria de ter. Aqui a 316, Pernambuco também, um mesmo comparativo em relação à irregularidade longitudinal, né? Então também a gente consegue enxergar alguma aderência entre as duas curvas. Como é levantamento funcional, talvez seja um dos aspectos interessantes para a gente ver quando a gente tem uma rodovia realmente com IRI mais alto, por exemplo, nesse caso aqui, a 116 Bahia. Então a gente consegue enxergar que de fato há um colamento mais similar em relação às duas curvas, né?
Às vezes, com um IRI muito baixo, a gente não consegue ter tanta percepção assim, mas com IRI mais alto, talvez a gente consiga. Mas é bem perceptível o acompanhamento das duas curvas em relação aos dois equipamentos, né? No tradicional e o iPave. Aqui na BR-010 Maranhão, como a gente falou, né? Aqui tem IRIs 8, 10, né? Ou seja, é uma situação bem extrema em termos de qualidade de rolamento, né? Em termos de regularidade longitudinal, mas a gente percebe que há um certo acompanhamento em relação a isso. A gente tem que lembrar também, e é importante, isso está escrito no relatório, tá? Às vezes, nós passamos em faixas diferentes. Infelizmente, o nosso equipamento tradicional passou numa faixa decrescente e o equipamento iPave passou numa faixa crescente. Então, há digamos assim, um comparativo que nem foi feito na mesma faixa, tá? Então, tem que tomar cuidado, às vezes, com isso. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu no nosso processo de levantamento. Nesse caso aqui, os levantamentos foram realizados em faixas distintas, mas, mesmo assim, eu queria fazer uma comparação para saber o quão diferente seria o levantamento do IRI em relação a uma faixa e outra, nesse caso aqui da BR-010 Maranhão. Pois bem, em relação ao fundamento de trilha de roda, isso aqui, sim, a gente tem um problema em relação à metodologia diferente, né? A gente tem equipamentos tradicionais que utilizam 5 feixes, né, para determinar o afundamento de trilha de roda. O iPave utiliza uma metodologia um pouco diferente, né? Ele utiliza também a tecnologia do PaveScan para determinar o afundamento de trilha de roda. Então, isso a gente percebe até nos relatórios publicados, né, internacionalmente, que muitas vezes há diferença entre o tradicional jeito de medir fundamento de trilha de roda com o iPave. Então, eu não me assustei com os descolamentos dessas curvas, até por conta, às vezes, das vezes da faixa distinta, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, há um descolamento claro entre as duas curvas e, muito possivelmente, é em função do método utilizado diferente, sendo os dois equipamentos. Aqui também há um descolamento claro das duas curvas, né? Então, é possível que a gente tenha a interferência da metodologia. Aqui, só em termos de frequência, né, dá para ver claramente um descolamento entre essas duas tecnologias. Mas o mais importante para nós ainda era observar não só a questão funcional, mas também a questão deflectométrica. Então, partimos para avaliar o comparativo entre o que nós fizemos em termos de deflectometria utilizando o FWD, e aí a gente tem que relembrar, o FWD foi feito de 200 e 200 metros, tá? E de forma intercalada. Então, 200, 200, 200, 200. E, nesse caso aqui, é uma leitura contínua, né, numa faixa. Tá? Então, para eu conseguir saber a deflectometria da outra faixa, eu teria que ir e voltar. Não fizemos isso, a gente fez só de uma faixa. Mas também, em alguns segmentos, eu mandei fazer FWD de 40 em 40 metros, no local onde eu sabia que eu ia passar com o iPave. Então, eu tenho comparativos de 40 em 40 metros, com 10 em 10 metros com iPave. Então, eu tenho um comparativo melhor nesses pontos, né? Em algumas rodovias nós fizemos isso. E aqui a gente começa a enxergar os resultados preliminares, tá? Em relação à deflectometria. Aqui eu estou comparando deflectometria máxima, tá? O D0, que também nós temos que começar a enxergar o seguinte, que tipo de comparação eu quero, a deflexão máxima, ou eu começar a pegar os índices de curvatura, né, da bacia de deflexão, né? Tudo isso a gente consegue fazer. Então, são elementos que a gente começa a entender melhor e comparar melhor os resultados deflectométricos. Mas a gente percebe um bom acompanhamento entre essas duas curvas, né? Aqui na 020 Ceará, não só deflexões mais baixas, mas deflexões altas. Ó, aqui a gente está perto de 100, né? Ou seja, aqui a gente está com um trecho realmente não tão estruturalmente bom. Eu estou falando só de deflexão máxima, não estou falando ainda, né, de outros índices de curvatura, tá? Mas, observando só a deflexão máxima, a gente tem uma boa relação. A 020 Ceará, por exemplo, a gente fez esse comparativo de 40 em 40 metros. Então, aqui eu tenho uma boa proximidade em termos de levantamento do iPave de 10 em 10 metros com 40 em 40 metros. Tá? E a temporalidade foi muito próxima também. A gente tem uma diferença aqui de meses de levantamento. Tá? Então, a gente percebe uma boa correlação entre um e outro. Aqui, o raio de curvatura, quando a gente compara raio de curvatura, em alguns pontos, o raio de curvatura do iPave deu leituras irreais, tá? Mas isso aqui, depois a gente tem que fazer um bom tratamento de dados para corrigir esses picos. Tá? E eu também senti um pouco de dificuldade de comparar raio de curvatura, às vezes, quando o iPave dá deflectometrias muito baixas.
não só comparando a deflexão máxima, mas eu quis enxergar a forma da bacia, né? O formato da bacia, né? E às vezes comparar formato de bacia, às vezes é um pouco difícil enxergar isso num gráfico. Eu busquei alguns relatórios e essa forma de observar para mim ficou mais interessante. O que é isso aqui? Cada linha dessa, do lado de cima, é o FWD, é uma distância do geofone do FWD, né? Então, é a distância mais próxima da carga, e quanto mais baixo aqui, mais distante da carga, né? Com as deflexões menores. E essa aqui do iPave, da mesma forma, né? Então aqui a gente consegue enxergar que o formato da bacia, ele consegue ser replicado, né, pelo iPave de uma forma bem coerente, né? Então a gente consegue separar a estrutura do pavimento, né, tranquilamente, da mesma forma e de forma talvez muito mais precisa, talvez não, muito mais precisa pelo iPave, que é de 10 em 10 metros, do que com FWD. Então, a gente fez isso não só para aquela rodovia, a 343 Piauí, né, também a gente tem uma muito boa correlação em relação à deflectometria, deflexão máxima, e também fizemos esse comparativo que a gente consegue enxergar como se fosse um espelho, né? A gente consegue ter que a bacia do FWD está muito próxima ou aderente à bacia que a gente tem com o iPave. Fizemos isso também na 116 Pernambuco. Aqui a gente tem um problema entre aspas, né? Aqui a gente tem uma deflexão muito baixa na estrutura do pavimento, e isso trouxe para mim uma dificuldade na comparação do raio de curvatura aqui. Então são cenários que a gente tem que começar a entender como que a gente vai tratar essas informações depois. Pois bem, então, feito isso, né, tá aí a 116, né, com uma excelente condição estrutural e, consequentemente, funcional também, né. Bom, feito isso, eu comecei a falar, bom, qual que é a vantagem de trazer o iPave, né? Bom, a vantagem de trazer o iPave, além de a gente conseguir ter um melhor discernimento em relação ao pavimento, à condição do pavimento, mas a gente tem que dar valor ao equipamento, né? E a gente começa a perceber que em alguns países o pessoal está começando a utilizar esse equipamento para fazer ou indicar soluções de manutenção. Então a gente começou, ou está já aplicando isso em alguns casos. Por exemplo, o caso da BR-101 Bahia, a gente tem um projeto de restauração que foi feito em 2017 e, infelizmente, por questões orçamentárias, como foi colocado aqui, a gente não executou esse projeto. Ou seja, é um projeto que foi feito, de restaura, utilizando as PROS 11, 2009, mas ele não foi executado. Recentemente nós passamos na rodovia, até fazendo levantamento visual, mas o iPave passou também lá, e a gente falou o seguinte, pô, estava até eu, o doutor Euclides, o Amauri, o Fábio, pô, acho que seria interessante a gente aplicar o iPave aqui para ver, né, com a atualização, com os dados que nós temos com o iPave, se o projeto de restauração se mantém, né? E a gente fez isso. No caso do lote 1, né, que é um dos lotes de duplicação da BR-101 Bahia. Então a gente tem os dados de projeto executivo, que são esses, são levantamentos deflectométricos por FWD, né, de 40 a 40 metros, de acordo com os nossos procedimentos, dividiu lá em segmentação homogênea, né? E nós temos também o levantamento pelo iPave. Tá? Pois bem, feito isso, eu vou correr aqui que o meu tempo já está acabando, a gente também dividiu em segmentação homogênea pelo FWD e pelo iPave e aplicamos a mesma metodologia que o projeto aplicou, né? Só ressaltando aqui que essa aqui é a divisão por segmentação homogênea que nós fizemos manualmente pelo Excel, e essa daqui é o que o software que a gente tem acesso e foi disponibilizado pela empresa também faz isso automaticamente. Eles dividem a segmentação homogênea de forma automática, da forma como você quer. Tá? Então eu estava comparando um com o outro aqui para saber se a gente está indo na direção correta. E a gente aplicou, e o que a gente percebeu é que muito pouco mudou, né? O que nós percebemos é que, em função da condição da estrutura do pavimento, que é uma estrutura boa em termos deflectométricos, a gente conseguiu entender que, olha, muito pouca coisa mudou. A gente mudou pouca extensão de soluções de manutenção, ou seja, a gente confirmou que o projeto de restaura feito em 2017, ele ainda se mantém exequível para a rodovia. Ou seja, com pouco esforço, com a passagem de um caminhão, a gente vai validar que aquele projeto ainda é exequível, mesmo sendo de 2017,
a gente poderá licitar ele, só atualizamos o orçamento, né? Mas licitar aí 160 quilômetros de projeto de restaura, sem fazer necessariamente uma nova campanha de FWD, de 40 e 40, ou um levantamento visual. O caminhão passou a 80 km por hora, nesses 160 quilômetros, e com esse tipo de análise a gente consegue enxergar que, de fato, o projeto está atualizado. Então, a ideia é que nós tenhamos que mudar algumas coisas, né? E a gente tem essa oportunidade de começar a pensar o que a gente vai fazer com esses dados, né? E a ideia a gente pretende ser bem ousado nesse ponto aqui, né? Um dos próximos passos que nós precisamos ter nós temos que esquecer esses normativos de índice de condição de superfície que ainda existem nas nossas especificações, como, por exemplo, o IGG. Então, a gente tem que partir para o abandono do índice de grupo, tá? Índice de gravidade de grupo. Porque com esse tipo de equipamento a gente não tem mais sentido fazer o IGG. Não faz mais sentido. Nós temos que ter um novo documento, um novo índice que vai nos permitir dar uma condição da superfície do pavimento diferente do IGG. Temos tecnologia para isso, temos conhecimento para isso, então a gente tem que abandonar isso. E utilizar esse tipo de tecnologia para dar valor às nossas decisões. Ou seja, ter digamos assim, encurtar a distância entre levantamento do IPAVE com soluções de manutenção. Porque o levantamento do IPAVE, ele traz muito mais informação em termos de levantamento deflectométrico e funcional, do que os métodos tradicionais de projeto de restauração, né? É claro que a gente ainda precisará conhecer a estrutura do pavimento, né? O tipo de solo, né? A espessura de revestimento, isso tudo é necessário. Mas em termos de levantamento, a gente tem certeza que esse tipo de equipamento trará muito mais conhecimento do pavimento do que a forma tradicional que nós fazemos. Então, basicamente, esses são os próximos passos que nós temos, né? Continuar com o nosso levantamento, nós vamos continuar fazendo esse tipo de levantamento no restante da nossa malha. A gente fez em 12 mil quilômetros, a gente precisa completar o que nós fizemos, tá? Criar embasamento técnico para que a gente tenha sustentação normativa para ousar nesse sentido, né, de pegar esse tipo de dado e criar soluções de manutenção, criar novos documentos, né? Implementar no nosso sistema de gerenciamento de pavimentos, ou sistema de gerenciamento de ativos, né, como a gente está colocando aqui, e isso já está sendo feito. A gente já tem um modelo feito. O modelo feito foi rodado agora, recentemente, com os dados que nós temos de FWD e de funcional, e a gente conseguiu ter um interessante insight em relação aos resultados, ou seja, rapidamente a gente já conseguiu separar o que a gente precisa de manutenção clássica, da manutenção estrutural e de restaura. Então, se a gente colocar esses dados do IPAVE no sistema de gerenciamento de pavimento, a gente vai ter uma agilidade muito maior e uma assertividade muito maior no nosso sistema de gestão ou de planejamento, ou no nosso planejamento, no Plano Nacional de Manutenção Rodoviária, né? E ampliar o conhecimento do uso dessas novas tecnologias no DENIT e no país como um todo. Então, basicamente, eram essas as informações que eu gostaria de colocar, prestar conta, né? Acho que eu disse que a gente ia trazer o caminhão, nós trouxemos o caminhão, aplicamos, estamos estudando e pretendemos continuar com esse tipo de tecnologia assim como outras, né? Assim como outras. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar. Agradeço a todos e fico à disposição para qualquer dúvida. Agradecendo e parabenizando aos diretores e colegas pelas brilhantes palestras. Queríamos passar para as perguntas, mas o horário já não nos permite. Aqui, pelo QR Code, não tem nenhuma ainda registrada, mas qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, encaminhem a nós, que nós encaminharemos aos diretores para que eles respondam com tranquilidade assim que sairmos daqui, tá bom? Convido, aliás, em nome da BPV, a BDR, DR do Paraná, gostaria de convidar a engenheira Luciana Nogueira Dantas, presidente da BPV e DENIT também, para a entrega dos certificados de participação
aos diretores Luiz Guilherme e Carlos Antônio. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presidente de mesa, Luciana Nogueira Dantas, a secretária da mesa, Georgina Libório Azevedo Braga, e também aos palestrantes Carlos Antônio Rocha de Barros e Luiz Guilherme Rodrigues de Mello.